família. Toda vez que o Senhor nos levanta para pregar sobre família, é algo que o Senhor restaura dentro da minha vida, dentro da minha casa. São lições que Ele vem fazendo, vem falando, vem nos ensinando. Porque o que eu entendo como família duradoura, são famílias que têm relacionamentos saudáveis. E é sobre isso que nós vamos falar também nessa noite. Nossos relacionamentos dentro do nosso lar precisam ser aprimorados, cada vez mais aperfeiçoados, cada ano mais crescendo na graça, na comunhão do nosso Senhor em nossa família, em nosso lar. E algumas coisas vinham ao meu espírito, e a pergunta que veio para mim, senti o Espírito Santo falar assim: por que existe a família, filha? Por que existe a família? Em primeiro lugar, porque eu quero que você entenda, assim como o Senhor ministrou na minha alma, que o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar. E Ele tem um sonho de ter filhos como o Senhor Jesus, que é o primogênito de todos. Lá em Romanos 8:29 vai nos falar isso. Ser como filhos, como Jesus, que tem um relacionamento com o Pai, que honra o Pai e tem um relacionamento com a igreja. Assim como na Trindade é perfeita no seu relacionamento, cada um tendo a sua área específica de ação, aí já é um exemplo para nós de uma relação perfeita, porque na Trindade nós vemos sempre um se relacionando com o outro, glorificando ao outro. O Espírito glorificava o Filho glorificava o Pai, e o Pai abençoava e confirmava toda a ação e o poder. Então há um relacionamento na Trindade, e por isso o Senhor deseja, fez o seu plano perfeito, a essência, aquilo que é original, aquilo que é cerne, que é básico da vida, é a família, é o relacionamento, como eles são no céu, assim o Senhor quer que a família, nossa família, sejamos aqui na terra, amém? Então a palavra que eu quero que você entenda é que Deus é um Deus relacional. E para a gente entender isso bem, através da palavra dele, vamos voltar lá ao jardim? Vamos ver como era a essência no jardim? Lá em Gênesis, no capítulo 2. Glória a Deus. No versículo 18. Gênesis 2. A gente vai ler alguns versículos, mas esse eu quero que vocês abram. Em nome de Jesus. Diz assim lá, né? O tema é a formação da mulher. Diz assim do 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamariam. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, olha só, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se só uma carne. Ora, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam, amém? Então o Senhor na criação, cria todos os animais, cria o homem, e Ele percebe, não é bom que o homem viva só.
Mas o interessante é que o Espírito Santo vai ministrando, quando a gente vai lendo a palavra dele, ele vai revelando para nós algumas coisas. E ele ministrava meu coração, sabe por que primeiro eu fiz o homem? E depois ele viu todos os animais que tinham seus pares. E fico aqui eu imaginando Adão olhando, poxa, a vaquinha tem o boi, o macaquinho tem a macaquinha, todo mundo tem seu par. E eu não tenho ninguém semelhante a mim. Deus permitiu que Adão tivesse esse sentimento de que não estava completo. Oh, glória a Deus. Deus colocou esse sentimento em Adão para entender que ele precisava se relacionar com alguém, que esse alguém seria parte dele, com ele e família. Como a Trindade mais uma vez, era Deus se revelando a Adão. Adão, eu fiz essa mulher para que você entenda quem eu sou. Oh, glória a Deus. Por isso Deus formou uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. E quando Adão viu Eva, ele ficou feliz, ele diz, afinal, finalmente, alguém que eu possa ter parte, que eu possa me comunicar, que eu possa ser é a minha família, é a minha esposa. Ele rompeu em alegria. Ei, este homem, por favor, você está aí com a sua esposa, você pode olhar para ela e romper em alegria pela beleza dela? Aleluia, olha para sua esposa, amém? Amém, amor? Você pode romper em alegria. O Senhor está aqui já, trazendo cura no nosso coração, nos nossos relacionamentos, amém? Ele ficou feliz em vê-la. E é interessante que eles estavam nus, porque a glória do Senhor, o ambiente que eles viviam era de uma pureza, uma santidade. Não havia nada que precisava limitar isso. Não precisava de vestiduras, porque a glória do Senhor os vestiam. Era um ambiente que era um sonho para mim e para você, para minha família e para sua família. Nós não vamos entender ainda essa total realidade agora, mas quando nós estivermos no céu, a glória do Senhor nos revestirá. Aleluia, e nós seremos todas essas famílias juntos lá. Mas então eles estavam ali revestidos pela glória de Deus. E esse é o cerne, o desejo do Senhor. Coloque no seu coração, este é o plano de Deus, a família. A família forma a sociedade, forma cidades, forma países, é a base de tudo. Por isso nós somos tão atacados, por isso nosso lar muitas vezes é tão atacado, por isso num dia do nada aparece uma confusão, um espírito de confusão, um fala A, outro entende B, e ali se a gente não tomar você sabe, tomar direção, acontece quase que uma terceira guerra mundial, né? Mas o que aconteceu ali? A humanidade pecou, o homem falhou. O homem pecou e caiu dessa glória e desse revestimento. Satanás, ele manipulou e a Eva caiu. E assim levou Adão a cair. E tudo isso foi destruído. O diabo então teve e ainda tem legalidade para destruir o plano maior que é a família. Por isso, essa luta tão grande, principalmente nos dias de hoje. Hoje nós vemos a família em tudo que nós assistimos. Gente, até um simples comercial, às vezes é um ataque à família. Aquilo que é belo, aquilo que é idôneo, aquilo que é santo ao Senhor, aquilo que Ele criou. Satanás, ele vem agindo, colocando para nós, hoje, muitas vezes, pregar o que é correto, se entende que aquilo que é correto não é o correto, o idôneo, o moral, o santo que agrada a Deus, mas aquilo que é bom. Essa foi a manipulação de Satanás para Eva. Né? Parafraseando tudo que ele disse para ela, você não vai morrer, Deus não quis dizer isso, é como se ele falasse, olha, esse fruto é bom para você, e se é bom para você, não é pecado. Só que a gente tem que entender que para a minha família e para a sua família, meu irmão, muitas vezes aquilo que é bom não agrada a Deus.
não é a vontade do Senhor para nós. Então isso vem deturpando, desestruturando famílias e quebrando relacionamentos. Sabe por quê? Quando o Senhor vem falar com Adão, Adão fala assim, cadê? Deus fala, Adão, cadê você? Ele fica com vergonha, ele se esconde. Então ele vem e se mostra e fala para o Senhor. E Deus fala, Adão, o que está acontecendo? Por que você sabe que você pegou algo errado, você fez? Adão fala, foi a mulher que tu me destes. Foi ela. Sabe o que acontece nessa hora? O Espírito Santo falou comigo. Adão negou o seu sacerdócio sobre a mulher. Olha só que sério isso. Primeiro, ele não assume a responsabilidade de que, não tirando a responsabilidade de Eva, mas ele não assume o seu sacerdócio, a responsabilidade de cuidar dela, porque agora ele não é mais um com ela, é ela, é a mulher que o Senhor deu para mim. Então ele quebra o relacionamento com a mulher neste momento. O relacionamento com Deus foi quebrado por causa do pecado. E quando ele culpa a mulher, afasta ela dele, ele quebra um relacionamento com a mulher. E a partir daí é criado famílias desestruturadas, famílias que são deturpadas. Nós vemos que os filhos de Adão e Eva, um mata o outro, e aí começa toda uma descendência, né, de geração em geração, famílias desestruturadas, filhos que se odeiam, filhos que se levantam contra pais. Por quê? Porque o diabo teve essa legalidade e tem tentado agir destruindo o plano do Senhor, que é perfeito. Cada um de nós precisamos tomar responsabilidade para termos essa reestruturação na nossa família, para termos famílias saudáveis, para termos famílias duradouras. Muitas vezes nós vamos buscar, mas a gente quer que caia dos céus. E o Senhor está falando, ei, eu quero que você aprenda a lutar por aquilo que é seu. Reconhecer aonde caímos e aonde falhamos. E buscar isso no Senhor. O Espírito Santo fala no meu coração que muitos, como eu já tive problemas dentro do meu lar também, de relacionamentos, de comunicações, muitas vezes a gente quer a nossa vontade, o bom para nós, e assim nós vemos casamentos sendo desfeitos um atrás do outro, porque querem aquilo que é bom somente para mim. Aquilo que agora passa pelo meu conceito, se me satisfaz, se é bom para mim. Sabe, a gente ouve muito uma frase em casamentos, não estou dizendo aqui que é errado ou não, mas a gente só precisa aprender. Eu casei para fazer você feliz, e ela casou para fazer ele feliz. Só que muitas vezes as pessoas entendem isso como uma barganha, como uma moeda de troca. Não, aí acontece a primeira discussão, mas você não casou para me fazer feliz? Então quer dizer assim, o outro tem que me fazer feliz. Mas eu preciso entender que no relacionamento, família, sabe por que você casou? Deus falou no meu coração, sabe por que eu casei? Sabe por que você casou? Para a glória de Deus. Para que a sua família cumprisse a vontade de Deus. Porque esse é o plano de Deus. Porque essa é a vontade do Pai. A família. Então, quando a gente entende isso, nós lutamos para fazer o outro feliz. Amém? Lutamos para que haja felicidade no nosso coração. Mas porque a vontade do Senhor é família. E precisamos lutar, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra os seus filhos, muitas vezes, que têm se rebelado, estão em fases difíceis. Não é contra o seu esposo, que talvez esteja num momento difícil. Mas é contra aquilo que tem agido para destruir tudo isso. E o Espírito Santo falava para mim, existem 2 caminhos para você restaurar famílias. O primeiro, que este é a vontade do Senhor, Ele quer, e Ele tem poder para fazer isso, aleluia.
Ele tem poder para restaurar as famílias. Ele tem poder para restaurar o amor, a comunhão, o diálogo. Ele tem poder para o perdão, que é a palavra que Deus tanto ministrava ao meu coração. Eu não consigo perdoar, esquecer o que Ele fez, aquilo ficou martelando na minha mente. Eu via pessoas falando isso quando eu orava, e o Senhor está falando: eu tenho poder para que você consiga perdoar. Eu sou capaz de fazer essa obra, mas nós precisamos nos posicionar no Senhor. E esse é o outro caminho. Eu preciso buscar. Eu preciso me posicionar para que a família seja restaurada, o relacionamento saudável volte para o meu lar e para a minha casa. E como nós podemos fazer isso? O Senhor falava, são caminhos tão simples, que às vezes vocês colocam uma tempestade tão grande. Olhe para o jardim, como a gente olhou no começo da primeira família, e restaura o padrão. Qual foi o padrão? Qual é o padrão? Então, vai para o Novo Testamento. Vamos lá para Efésios 5, 23, amém? Vamos lá? Quem tem aí, se alguém puder colocar para mim, se der. Efésios 5, glória a Deus, 23, 22, vamos começar do 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Voltar ao padrão de Deus, isto é inegociável e precisa ser restaurado do nosso lar. Essa submissão, mulher, e essa submissão, homem, não é o chefe, é aquela submissão em amor, é aquela proteção, é aquele respeito, é aquele carinho. A submissão, mulher, é o auxílio, é a ajuda, é estar junto, é o que Eva devia ter feito quando Satanás veio atormentá-la. Minha irmã, presta atenção, quando o diabo vem tentar a sua vida, fique quieta, não faça nada, vá longe, vá para perto do seu marido, porque a submissão nos dá essa proteção, nos guarda. Muitas vezes eu tenho algumas lutas e eu vou para o meu esposo e falo assim: Rinaldo, se vira, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, você é sacerdote. Comece a orar, comece a repreender isso aí na minha vida. Me ajuda, homem. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor fez isso. Mulher, não tenha medo de se submeter a um homem que te ama. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez à igreja, homem? Fala bem alto. O que Cristo fez à igreja? Morreu por ela. Olha para sua esposa e fala assim: eu te amo. Olha aí. Amém? Glória a Deus. Esse é o padrão. É simples, é essência. Não tem muita teologia sistemática. Tem a decisão do nosso coração de voltar à essência do Senhor e ver esse padrão ser restaurado. Um exemplo que veio na minha mente, eu sempre lembro dessa mensagem quando a pastora pregou de Davi em Ziclac. Essa mensagem, pastora, fica muito no meu coração. E para mim é um grande exemplo de família, de lutar, de guerrear, de não aceitar derrota, de não aceitar perder os seus. Davi chega na sua cidade, sua família, seus filhos são levados. Ele estava cansado, ele teve em tempos de guerra, ele teve que lutar por uma nação que não era sua, teve problemas, veio de longe. Quando ele chega, ele vê todo mundo, tudo destruído, a sua família levava cativa. O que ele fez? Chorou, morreu, desesperou? Não, ele foi aos pés do Senhor. Senhor, eu vou atrás da minha família. Deus falou para ele: vai, pois ele se levanta, e ele foi pelejar
pela família. É tempo de nós pelejarmos por nossa família. É tempo de guerrearmos no mundo espiritual pela nossa família. Ladrões querem entrar e tirar os nossos filhos. Nós sabemos, quem tem filho criança, adolescente, não é uma luta, sim ou não? O mundo lá fora berra, grita, porque eles vêm com um papo assim, mas todo mundo faz. Todo mundo participa, mas é normal. Não é, nós precisamos vencer, guerrear e não permitir que diabo, demônio nenhum venha tirar a alegria, venha tirar a comunhão da nossa família. Precisamos nos levantar para guerrear e para defender aquilo que é teu. A tua família é o maior tesouro da sua vida. É o grande tesouro da sua vida. Não é a sua empresa, não é o seu trabalho, é a sua família. Porque se a sua família estiver bem, depois a gente vai falar sobre isso, todas as outras coisas vão fluir. A bênção e a prosperidade, como foi falado, e a pastora foi muito clara nisso, virá por causa deste relacionamento saudável na nossa família. Amém? E assim ele fez. Homem, você precisa defender a sua família. Defender com armas espirituais. Abençoar a sua esposa. Como é que você abençoa? Como é que você defende a sua família? Nós mulheres, nós somos sentimentais. Nós somos muitas vezes hormônio, né? Nós temos as nossas emoções, períodos difíceis. Mas, homem, você precisa abençoá-la. Compromisso. Tempo de qualidade, você está blindando o coração da sua esposa. Elogio, aleluia, você está blindando o coração da sua esposa. Estar junto dela, abençoando, orando com ela, você está blindando o coração da sua esposa, amém? É assim que você defende a sua casa. Você é o sacerdote e não permita que Satanás venha entrar e minar o coração da sua esposa. Teve momentos na minha vida que eu estava em depressão e eu fiquei muito quieta, muito calada, mas eu estava muito abatida, desanimada, eu desisti, eu não queria fazer mais nada, ministrar nada. E meu marido percebeu isso. E ele foi lutar e ele teve que tomar uma atitude diante de Deus, difícil para ele na época, que envolvia muitas mudanças. E ele fez isso. Se levante para você fazer isso para o seu lar. Como é que você batalha para os seus filhos? Seus filhos precisam de você, esposo, esposa, precisam de atenção, precisam de tempo, precisam de supervisão, né? A gente precisa estar junto deles. Sabe o que veio no meu coração? Quando, em alguns momentos que Jesus estava, principalmente no seu batismo, a gente vem a voz do Pai dizendo o quê? Este é meu filho amado, este é o filho que eu amo, que me dá prazer e que me dá alegria. Se o Pai falou isso para Jesus, que era perfeito e não precisava porque sabia quem era, o que nós temos falado para os nossos filhos? Como temos protegido? Sai daqui, seu menino levado. Sai daqui, você está mexendo as paciências, está me deixando louco. São essas coisas que temos falado. Ah, se você tivesse ficado em casa. Ah, se você não tivesse aqui. Quais são as palavras que nós estamos lançando para os nossos filhos? Meu pai, mãe, isso grava no coração deles. E não precisam ser crianças, podem ser adolescentes e até mesmo nós adultos. Porque pais têm uma autoridade sobre nós, nós precisamos honrar pai e mãe. E isso também o diabo quer sempre estar gritando, lutando contra. Nossos filhos precisam de eu te amo. De verdade. De parar. Olhar no olho dele e falar assim, filho, eu te amo. Não importa se você tirou nota baixa. Não importa. Você não precisa fazer mais para receber mais amor. Ou se você aconteceu alguma coisa de errado, eu continuo te amando. Eles precisam ter essa confiança de que são amados. Às vezes eles fazem coisa errada e fazem. Meu Deus.
A gente tem que respirar, contar até 2.000, às vezes 3.000, pais. Mas com muita calma, ter cuidado com aquilo que fala. Eu te amo, meu filho. Você errou aqui. Nós vamos corrigir você. Nós vamos disciplinar você. Amém, pais? Filhos, adolescentes, crianças, jovens, eles gritam por isso. A confiança que nós temos que aprender, né, a ter neles, não significa que nós não vamos supervisioná-los, deixar eles a qualquer coisa, as portas fechadas nos quartos, olhando no celular. Meu Deus, meus irmãos, o lasto passarinheiro muitas vezes é essa internet, porque ali aparece tudo para eles. Tem que ver sim. Não tem que fechar a porta, não. Tem que conversar, sim, com eles. Precisamos blindar a nossa família. E aquilo que o Espírito Santo vinha ministrando no meu coração, que é uma das coisas mais simples, mas é uma lei que rege a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Nós falamos muito sobre a lei da semeadura, principalmente na vida financeira, que é uma realidade. Mas pouquíssimas vezes nós falamos da lei da semeadura para o nosso lar. Porque o Espírito Santo falava ao meu coração, você não pode agora resetar tudo, né? Vamos esquecer tudo que ficou para trás. Não, houve erros. Tiveram dificuldades, tiveram desentendimentos, relacionamentos foram quebrados, tanto de esposa, filhos, isso foi quebrado. Agora precisa ser restaurado. E a lei da semeadura é uma lei que desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, na nossa vida, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então nós precisamos semear dentro da nossa casa. Se foi o que foi perdido dentro do seu lar, pensa aí no seu coração agora. Não precisa falar para o seu esposo, pensa dentro do seu coração, o que foi perdido, o que está desestruturado, o que está desarranjado dentro da sua casa. Isso aí, você precisa semear. Se é falta de amor, você vai começar a semear o amor. Se é falta de perdão, você vai começar a liberar esse perdão. Se é falta de conversa, de diálogo, como a gente ouve muito, né, as mulheres, meu marido é quieto, é calado. Então seja você aquela que vai incentivá-lo a abrir o seu coração. Comece a semear no coração do seu esposo. Comece a semear no coração da sua esposa. Comece a semear na vida dos teus filhos. Comece a fazer esta obra. O Espírito Santo é capaz de te ajudar neste momento. Às vezes é um caos, às vezes é uma briga, às vezes é uma gritaria. Seja você a paz, a calmaria. Semeie isso na sua casa. O Senhor está falando coisas simples para que a gente seja novamente restaurada, a nossa família por completa, em nome de Jesus. Isso é tão importante. Comece a semear a fidelidade. Comece a semear o carinho, o amor. O Espírito Santo te ajuda em todas as coisas que nós somos limitados, não conseguimos. Ele ajuda a fazer isso para que nós vençamos as nossas guerras e as nossas dificuldades. Muitas vezes eu quero que vocês, se vocês puderem colocar, porque esse foi um versículo que Deus me deu, Provérbios 18, 21, preste atenção. Essa semeadura, às vezes a gente pensa que não, mas é. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Chega em casa do trabalho, está nervoso, o filho grita, o cachorro berra, aquela coisa, chegou ao inferno. Oh, meu Deus, que caos, que bagunça, eu não queria estar aqui, eu vou embora. Preste atenção. O poder daquilo que nós falamos e profetizamos sobre a nossa vida, sobre a nossa família vida.
Se o filho não está bem, filho, você é capaz, você vai vencer, você vai conseguir, você vai crescer. Se o esposo está atordoado, preocupado com os negócios, com a situação, marido, você é capaz, Deus vai nos ungir, Deus vai nos abençoar. Comece a semear isso, comece a semear essa confiança novamente na sua casa. Se você puder, anote, marque, grife essa palavra, para que fique no seu coração e não mais, a gente jamais fale isso dentro da nossa casa, mas que a gente comece somente a profetizar a bênção, o amor do Senhor dentro do nosso lar, amém? A semear a vida dos nossos filhos. O Espírito Santo me fala uma coisa, amém? Quantas vezes, né? O Espírito Santo fala isso comigo, muitas vezes aconteceu isso no meu lar. Nós mulheres precisamos semear também no nosso lar, porque quando o Senhor nos fez auxiliadora, nos fez para estar ali, Ele também nos fez uma conciliadora, uma mediadora, porque às vezes está um pé de guerra, né? Os filhos, os esposos, e já vem sogro, e vem sogra, amém? Família não é fácil, eu sei disso, não é fácil a gente lidar com tudo isso, mas o Espírito Santo está falando, glória a Deus. Nós temos que aprender a ser a conciliadora. Mulher, em nome de Jesus, está um caos aí, é sogra, é filho, não vamos dar piti, não vamos ser o caos, não vamos ser aquilo que ainda vai introduzir mais confusão. Deus não te fez para isso, Deus te fez para ser auxiliadora, mediadora, conciliar. Quantas vezes eu nunca escondi nada. João Henrique está aqui, meu filho, meu marido, nunca escondi nenhum erro que o João Henrique fez, o Rinaldo, mas eu tinha um momento para falar. Não era assim, né, pastora? Tem que saber, porque eu já percebi, se o Rinaldo estava nervoso, se eu falasse ali, pronto, ia ser uma briga. Então nós temos que ter discernimento nessa hora. Também nós temos que saber como falar para trazer paz na nossa casa. Você mulher é a doçura do seu lar. Não perca essa essência em nome do Senhor Jesus. Na sua família, com sogro e com sogra. Quantas vezes a gente vê, né, as pessoas brigando, não fala com um, não fala com o outro. Meu filho, minha filha, isso é quebra de relacionamento, isso não traz bênção. Eu não quero acusar ninguém, isso é muito difícil. Nós precisamos honrar pai e mãe. É óbvio que agora eu estou sobre o sacerdócio do meu esposo, mas eu preciso continuar honrando pai e mãe, né? Meu sogro e minha sogra já não estão aqui comigo, mas eu também teria que ajudá-lo, incentivá-lo a honrar os pais. Então, em nome de Jesus, mulher, o Senhor está falando, semeie. Pastora, você não conhece a minha sogra? Minha irmã, em Cristo Jesus. Essa obra vai ser transformada, o Senhor vai trazer um relacionamento maravilhoso com a sua sogra, amém? Com o seu sogro, o Senhor vai restaurar esta aliança, este lar haverá paz no meio da sua casa, da sua família, porque muitas vezes isso tem trazido, amarrado a sua vida financeira, espiritual, tudo, e o Senhor está dizendo, traga essa conciliação. Vamos semear na vida dos nossos filhos. Nós já vamos terminar. Vamos semear na vida dos nossos filhos. Lá em Deuteronômio 6 e 7, né? Vai dizer que o Senhor fala, essas palavras que vos ordeno, não se aparte de você, mas inculcar ela lá, inculcará a seus filhos. O que quer inculcar é gravar, imprimir no espírito de alguém, é imprimir no seu espírito a palavra de Deus. E aqui é bem claro, quem que imprime a palavra de Deus na vida dos filhos são os pais. Igreja é apoio, igreja auxilia, ajuda, mas quem imprime somos nós. Meu filho vai servir ao Senhor, porque eu e meu esposo servimos ao Senhor. Os seus filhos não fugirão da presença de Deus, porque vocês pais não fogem da presença de Deus. Inculque isso no coração dele. Inculque a palavra do Senhor. Esses dias eu tive que sentar sério com meu filho e falar, filho, agora você não entende, mas a palavra do Senhor diz que você precisa honrar pai e mãe. Faça isso e você vai colher lá na frente.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos a verdade, para que lá eles não venham se perder. É no nosso relacionamento, diz, na mesa, quando você anda no caminho, não é apontando, é estando com os seus filhos, ensinando a palavra que você vive, e então eles viverão essa verdade. E eles encontrarão Jesus, e eles serão servos do Senhor, porque você é um servo e uma serva do Senhor, amém? Eu quero que vocês coloquem, por favor, lá em 1 Coríntios 1:10, para a gente estar quase encerrando. Em nome de Jesus, 1 Coríntios 1:10, se puder abrir para mim. Aleluia. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Amém? Isso tem uma conotação que Paulo estava falando, mas é muito para nós, esposo e esposa. Nós precisamos pensar a mesma coisa. No começo, quando eu e o Rinaldo nos casamos, a gente falava assim, Senhor, um escondido do outro, mas depois a gente já falava um para o outro. Eu não sei como é que a gente casou. Porque se eu queria comprar uma casa, eu queria verde, ele queria azul. Se a gente ia comprar um carro, eu queria preto, ele queria branco. Falei, meu Deus do céu, a gente não vai ter nada, porque a gente não tem o mesmo pensamento. Então pensem, coisas simples, né? Mas pensem isso. Amém? Tenham o mesmo raciocínio, o mesmo espírito esteja em vocês. Estão pensando diferente, homem e mulher, não tomem, não se precipitem, conversem, né? Assimilem as coisas, orem, busquem um consenso, pensem, falem a mesma coisa, porque senão os filhos vão ficar perdidos também. Falem da mesma palavra, da mesma forma, aleluia. E o Senhor disse, qual é o propósito da nossa família na terra? Em Gênesis 1:23, o Senhor fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em 22:18 diz assim, por causa da sua descendência, abençoará toda a terra, porque Abraão você me obedeceu, aleluia. Os nossos filhos, a nossa descendência abençoarão os bairros, as escolas, as cidades, os países, aonde estiverem, porque nós obedecemos ao Senhor. Lembre-se, o propósito da família é que nós glorifiquemos ao Senhor e que a gente abençoe outras famílias, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, quero orar com você este momento. Oh Espírito Santo de Deus, como o Senhor é bom. Declare que a sua família é a bênção do Senhor no seu lar. É o seu maior tesouro. Sabe, o Senhor fazia uma pergunta para mim, como você vê a sua família? Como você vê o seu casamento? Esposo, como você vê? Feche seus olhos, pense aí, como você vê o seu casamento? Algo que te limita? Algo que tira a sua individualidade? Algo que tira a sua liberdade? Ou você vê a sua família como um lugar de paz? Um lugar onde você quer estar? Um lugar onde você esteja bem? Peça para que o Senhor mude a sua visão, se você não consegue ver isso. Peça para que o Espírito Santo mude os seus olhos a respeito disso, para que você consiga ver a sua família como o propósito de Deus, em nome de Jesus. Dê a mão à sua família, se você está aí com a sua esposa.